significando que... Vale. Então, o F de fechada, ele significa que um grupo específico de trabalhadores tem direito a acessar aquele plano com patrocínio. Portanto, o seu empregador pode ser uma fábrica de carros, pode ser um banco, pode ser um próprio órgão público. Ele cria um plano e ele contribui para a previdência dos seus empregados. Já uma entidade aberta de previdência complementar, ela, como regra, não tem patrocínio e ela pode vender plano de previdência complementar para qualquer pessoa. Normalmente, o gerente do seu banco, no mês de novembro, no mês de dezembro, ele começa a ficar atrás de você para você contratar um PGBL, para você oferir ali um benefício fiscal e, claro, para ele bater as metas dele. Então, o que caracteriza esse plano, esse PGBL é que qualquer pessoa pode contratar, enquanto que no caso dos fundos de pensão, somente uma massa específica de trabalhadores. Então, vamos avançando. Qual é que é o marco aqui para o Distrito Federal? O nosso marco é 1º de março de 2019. A partir desta data, 1º de março, foi quando a DF Previcom teve condições, ou quando ela cumpriu todos os requisitos estabelecidos na legislação para que o GDF pudesse oferecer esse plano de previdência complementar para os seus servidores. Então, o servidor que ingressou antes de 1º de março de 2019 no Serviço Público do Distrito Federal, ele vai estar ou na regra de paridade e integralidade, se ele entrou até 2003, ou a regra da média das maiores contribuições, no nosso caso, 80% das maiores contribuições, se ele entrou após 2003. Ele paga 14% da remuneração dele e esse dinheiro vai integralmente para o IPREV. Esse servidor, então, se ganhar R$10.000, por exemplo, ele pega R$1.400 da contribuição dele e ela vai direto para o IPREV. Esse servidor coloca esse dinheiro lá e espera, quando ele precisar, receber a aposentadoria dele nesta regra, paridade, integralidade ou a média. Já se o servidor ingressou após 1º de março de 2019, ele está com uma perna no IPREV e outra perna aqui na DF Previcom, obviamente, se ele desejar. O que significa que ele é um servidor do que nós chamamos de servidor do regime de previdência complementar do Distrito Federal. O que significa que ele paga de remuneração, de contribuição previdenciária, 14% da remuneração dele, limitada a esse teto, que hoje tá aí o número certinho para a gente, R$ 7.507,49, que é o mesmo teto que vem lá do INSS e é reajustado todos os anos pelo INPC. Então, 14% até R$ 7.507. E o benefício dele continua com o mesmo cálculo de média, mas se na hora que se oferir essa média, esse valor ultrapassar R$ 7.507, ele vai sofrer uma glosa lá no regime próprio para que o pagamento seja limitado a R$ 7.507. Quem administra até este valor é o IPREV e as regras estão estabelecidas no nosso estatuto e nas leis demais dos servidores públicos aqui do Distrito Federal. O que passa disso, a remuneração do servidor que passa disso, ele pode fazer uma contribuição que vai de 4,5% a 8,5% sobre esse valor que ultrapassa o teto, com intervalos de 0,5% em 0,5%. Este valor, ele decide contribuir e o GDF coloca ou aporta aqui na DF Previcom a mesma quantidade que esse servidor. E aí o benefício previdenciário dele, então, passa a ser complementarmente pago pela DF Previcom nas hipóteses previstas no regulamento do plano. Então, o servidor paga de 4,5% a 8,5%, o GDF olha para esse mesmo valor que esse servidor colocou e aporta aqui na DF Previcom um plano marcado exclusivamente para o servidor que não se comunica com os demais planos, portanto, não tem solidariedade nem entre planos, nem entre participantes, o dinheiro é exclusivo do servidor, e aí ele fica ali disponível para que o servidor possa acessá-lo na forma prevista na legislação e no regulamento do plano DF Previdência. Porque a gente tem um slide onde a gente só apresenta como é que essa conta é feita, não é? Então, imaginando aí esse servidor que ganha R$10.000, ele pagaria R$1.400 para o IPREV no regime antigo e haveria mais uma contribuição patronal. Os órgãos públicos precisam mandar imediatamente para o IPREV o dobro do valor do servidor. Então, eles mandam o valor do servidor, no nosso exemplo aqui, R$1.400, e o órgão junta mais R$2.800 e manda lá para o IPREV. E, claro, no final do mês, quando o IPREV apurar a folha de pagamento de benefícios previdenciários, se faltar dinheiro, ele liga para o GDF e manda o GDF aportar o que faltar nesse dinheiro. O que mostra hoje, os números hoje mostram algumas preocupações que nós devemos ter em relação ao nosso regime próprio.
Hoje, o regime próprio do Distrito Federal, o IPREV, ele já paga uma quantidade de aposentadorias praticamente equivalente à quantidade de servidores públicos que estão ativos, o que denota, ativos e vinculados ao IPREV, que a gente tem uma quantidade de servidores aqui que não está vinculado ao IPREV, notadamente às forças de segurança. Mas desses servidores vinculados, hoje nós já temos praticamente uma quantidade assemelhada. E veja que quando a gente tem um regime previdenciário, que a proporção começa a ficar inferior a 1 para 3, um ativo, um aposentado para 3 ativos, nós já começamos a ter alguns riscos atuariais, alguns riscos de insolvência. E é por isso, então, que nós tivemos profundas reformas na Previdência nos últimos anos. A nossa alíquota era de 11%, ela passou para 14%. Nós tivemos a própria criação do regime de previdência complementar e nós não devemos nos surpreender se nos próximos anos nós verificarmos mais algum arroxo dessas regras previdenciárias. Pronto, o servidor entrando na DEF Previcom, o que muda? A base de cálculo é 7.500 para o IPREV, 14%, R$ 1.051, a parte patronal mais R$ 2.100. Para a DEF Previcom, a base de cálculo é os 10.000 menos 7.500, daria 2.492, como está na tela. Se o servidor usar a alíquota máxima, ele manda 211 para a DF Previcom e o GDF manda mais R$ 211. Nesse nosso exemplo, você tem uma economia de R$ 137 no seu contra-cheque de contribuição previdenciária e o GDF da sua contribuição patronal de R$ 486,99. E os estudos demonstram que há uma tendência ao maior equilíbrio atuarial de todo esse sistema por causa exatamente desta limitação do tempo. Vamos avançando, então. Pessoal, peço desculpas pela minha tosse, eu estou com uma sinusite, né? Que não se cura há um bocado de tempo aí, muito por causa do clima de Brasília. Então, quando eu vejo as nuvens no céu, eu já começo a achar, pronto, a minha cura deve vir, né, das nuvens do céu que vai trazer a chuva e provavelmente a calma. Então, peço desculpas aí por essa tossezinha um pouquinho chata que de vez em quando acaba incomodando um pouquinho. Vamos falar então agora de como funciona a DF Previcom, essa instituição, essa entidade. Bom, a DF Previcom ela foi criada, não é, pela própria Lei Complementar número 932. Na verdade, a expressão técnica não é criada, ela foi autorizada a ser criada. Porque como ela é uma entidade de direito privado, uma fundação de direito privado, ela não é criada pela lei, ela tem a sua criação autorizada pela lei, no nosso caso, pela Lei Complementar número 932 e pelo Decreto Distrital 14.008, se não me falha a memória. Ela tem uma estrutura definida essencialmente nas leis federais número 108 e número 109, com alguns complementos da Lei Complementar Distrital número 932 de 2017, que a gente comentou há pouco. Então, ela tem essa estrutura e essas características. Vamos falar primeiro das características. Ela é uma fundação de direito privado que tem natureza pública. O que significa essa natureza pública é que ela só pode oferecer plano para servidores públicos, que ela se sujeita à regra de licitações e contratos da administração pública e que ela eventualmente terá que fazer concurso público para os seus cargos técnicos. Ela não tem fins lucrativos, o que, portanto, dá a ela uma vantagem competitiva em relação aos PGBLs, aos VGBLs para o nosso servidor público. Ela tem CNPJ próprio, orçamento próprio, autonomia administrativa, financeira e contas individuais. Contas individuais significa que o dinheiro dos participantes do plano não se misturam com o dinheiro, esse dinheiro não se mistura com o dinheiro da entidade. A entidade tem o seu dinheiro e o dinheiro que é dos servidores públicos fica segregado contabilmente, fica segregado institucionalmente do dinheiro da entidade. Isso que nós chamamos, então, de contas individuais. Essas são, então, as Daniel, características. Por favor, posso Paulo. fazer uma rápida interrupção? Alguns alunos estão reclamando aqui, manifestando que não estão escutando. E aí eu queria saber quantos são. Algumas pessoas estão falando que estão ouvindo bem e outras, no caso a gente tem o Alan e a Maria que estão sem áudio. Mais alguém está sem áudio? Puder falar conosco no chat? A colega Naishi, a Louise, recomendou que do lado esquerdo, ao lado da câmera, tem que habilitar como discado ou Wi-Fi. Já tentaram essa opção? Alan, Maria? Mais alguém está sem áudio, por favor? Creio que é quem está no computador. Tem que fazer a ligação via computador. Eu ajustei assim.
Por gentileza, Alan e Maria, podem tentar essa opção? Desculpa, tá, Daniel? Vamos só. Não, sem problemas, Paulo. Eu acho que como tem bastante gente ouvindo, deve ser problema local mesmo, alguma configuração na máquina de cada um dos colegas. Então, a gente dá um tempinho aqui para passar alguma orientação e verificar se conseguimos resolver antes de continuar, por favor. Tá bom. Daniel, a Sirlene pediu, pede para o Daniel falar um pouquinho mais devagar. Você sabe, Sirlene, que eu tenho esse perfil meio professoral, porque de fato eu sou professor aqui em Brasília, não é? Eu dou aula no curso de Direito da Universidade Católica de Brasília, e essa é uma reclamação dos meus alunos há 7 anos. Infelizmente, eles não conseguiram me vencer, e esse acaba sendo um traço. O Daniel é o professor que enche o quadro e fala rápido demais. Dentro da Católica é assim que eu acabo sendo conhecido. Mas, de qualquer jeito, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto e um pouquinho mais devagar aqui agora. Tá joia. Alan e Maria, por gentileza, tem como me confirmar se deu certo? Tem mais alguém sem áudio? Ah, se não tivermos manifestação, a gente pode continuar? Ok, Daniel. Acho que vamos continuar. Se o Alan e a Maria falarem mais alguma coisa, eu peço a licença para, de repente, te interromper mais um pouquinho. Nós já estamos recebendo algumas perguntas aqui na opção de QIA. Fiquem à vontade para mandar. Afinal, o Daniel vai responder todas as perguntas. Então, podemos seguir, Daniel. Obrigado. Podemos seguir, então. Vamos lá. Pessoal, então, como eu estava falando, a entidade ela tem essas características definidas na Lei 108 e na Lei 109 e na Lei Complementar número 932, que a gente acabou de comentar. Agora, a entidade tem essa estrutura administrativa que está na tela de vocês. No topo dela, ou no topo hierárquico da entidade, existe um conselho deliberativo que é composto por 6 assentos. Portanto, ele é o órgão de gestão máximo da entidade. E ele tem 6 assentos, sendo que a sua composição ela é o que nós chamamos de composição paritária. 3 desses assentos são ocupados pelos representantes dos patrocinadores. Quem são os patrocinadores da DF Previcom? É o Poder Executivo do Distrito Federal, 1, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, 2, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, 3, e a Defensoria Pública do Distrito Federal, 4. Então, nós somos 4 patrocinadores que, nas regras estatutárias da entidade, nosso estatuto está no site, a gente recomenda que vocês deem uma olhadinha nele, eles têm que se alternar e escolher esta representação dos 3 assentos que eles têm direito no Conselho Deliberativo da entidade. Os outros 3 assentos, eles pertencem à representação dos participantes. Portanto, em intervalos de 2 ou 4 anos, a Fundação realiza eleições para que, entre os participantes, haja a escolha dos demais membros do Conselho Deliberativo. Então, atualmente, esse Conselho Deliberativo ele tem como presidente um representante da Câmara Legislativa do Distrito Federal, na qualidade de patrocinador, que é o nosso querido Darlan, presidente do Conselho Deliberativo, e mais os representantes do Poder Executivo nessa investidura, um da Câmara e 2 do Executivo. O Natan, que é o servidor da Polícia Civil, e a outra moça, eu acabei esquecendo o nome dela agora, que daqui a pouco me ocorre o nome dela. E os nossos outros 3 representantes são representantes, então, dos participantes, que são exatamente o Caio, que é representante do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Byron, que é o representante da Câmara Legislativa, e o Evandro, que é um colega nosso do IGDF, da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do Distrito Federal. E exatamente porque, como o dinheiro não é só dos patrocinadores, é dos participantes, há essa previsão de representação paritária em todos os órgãos, em todos os fundos de pensão do país, não seria diferente nas entidades públicas. Abaixo desse Conselho Deliberativo, ou lado a lado desse Conselho Deliberativo, há um Conselho Fiscal. Esse Conselho Fiscal ele tem 4 representantes. O próprio nome indica o que esse conselho faz, não é? A função dele é supervisionar, fiscalizar, auditar a gestão da DF Previcom, e ele tem 4 assentos. 2 representantes dos patrocinadores e 2 representantes dos participantes também por eleições. A eleição acontece de 2
ou a cada 4 anos, mas o mandato é sempre de 4 anos, de modo que o conselheiro só pode perder esse mandato em situações muito específicas definidas na legislação e no estatuto da entidade, como se houvesse uma estabilidade efetiva para esses conselhos. Esses conselhos são remunerados, não é uma remuneração muito significativa, mas como o trabalho é muito denso, o trabalho é muito sério, é preciso que haja algum tipo de remuneração. Então, vocês estão sempre, na qualidade de participantes do plano da DF Previcom, vocês têm o direito aí de participar das eleições para fazer parte da gestão da entidade, se desejarem no futuro próximo. Pois bem, abaixo desse conselho deliberativo, então, aí nós temos a diretoria executiva da entidade. A lei complementar número 932, ela previu, então, a existência de 4 diretorias, mas no momento, por questões de austeridade, o conselho deliberativo optou por nomear apenas 2 diretores que acumulam 2 diretorias cada um. Então, a minha colega, presidente da fundação, a doutora Regina Dias, ela é a presidente e a diretora de investimentos da entidade, e eu acumulo a diretoria de administração e de seguridade. A gente não gosta muito de falar muito do nosso currículo, da nossa experiência, mas a gente tem ali uma aba no site que conta um pouquinho da nossa formação e da nossa experiência, e vocês estão convidados ali também no nosso site a conferir um pouquinho mais de detalhe quem é a Regina e quem sou eu. Então, nós também aqui na diretoria executiva da Fundação temos mandato. O nosso mandato ele é de 3 anos, a gente também só perde, tem a estabilidade, só perde esse mandato nas situações definidas na legislação ou no estatuto da entidade, sempre por decisão final do Conselho Deliberativo da Fundação. Claro, abaixo dessas diretorias nós temos um corpo de empregados, hoje a Fundação ela tem um tamanho pequeno, nós somos, além dos diretores, nós somos apenas 11 empregados aqui na DF Previcom. Os mais algumas áreas de investimento, área de contratos e licitações, área financeira, e algumas outras organizações, como o Alonso, por exemplo, que é da comunicação da nossa. Daniel, agora seu áudio cortou. Acho que o microfone fechou, por algum motivo. Apertei sem querer, fui por Perfeito. passar o microfone. Então, só alguns números aqui da DF Previcom, nós nesses quase 5 anos que nós temos, na verdade o plano acabou de fazer 4 anos, então nós já temos números que nos orgulham, embora sejam números modestos aí quando a gente se compara com outros fundos de pensão, principalmente fundos de pensão dessas estatais, ou o próprio fundo de pensão da União, que é a FUNPRESP, não é? Mas a Fundação segue crescendo e segue se consolidando como entidade aqui no Distrito Federal. Nós somos, então, 2.131 participantes no plano, distribuído nesses 4 patrocinadores que nós comentamos, tendo já uma permanência na faixa, na ordem de 95%, significa que apenas 5% dos servidores públicos do Distrito Federal que tinham direito à previdência complementar abriram mão dela. Todos os outros, 95%, decidiram ficar conosco. Nós já recebemos aí quase 4 milhões em portabilidade, temos um fluxo contínuo de portabilidades entrando na entidade, que hoje já ultrapassa aí o patrimônio de 50 milhões de reais da entidade e crescendo rápido. E como é que funciona, então, o plano DF Previdência? Agora nós não vamos falar mais da entidade DF Previcom, nós vamos falar do plano que nós administramos para os servidores do Distrito Federal, que se chama plano DF Previdência. Primeira coisa, ele tem uma adesão automática. O que significa adesão automática? Significa que você tem direito ao plano desde o dia 1 do seu serviço público no Distrito Federal, desde que, obviamente, você tenha remuneração acima do teto ou inclua aquelas verbas optativas que a gente conversou. Então, o que a Secretaria de Justiça vai fazer? No momento que você entrou no serviço público do Distrito Federal, ela vai inscrever você aqui no plano DF Previdência e vai começar a fazer os recolhimentos previdenciários, tanto os seus, no seu contra-cheque, quanto os do patrocinador, na alíquota máxima, que é de 8,5%. Mas nós conversamos que que o plano é facultativo, inclusive a gente acabou de falar dessa taxa de permanência dos 5 servidores que desistiram. Então, existe a possibilidade que você desista a qualquer momento da previdência complementar. Se você fizer isso nos seus primeiros 90 dias de serviço público ou de inscrição no plano, você tem o direito de ter todo o seu dinheiro devolvido, dinheiro que será devolvido para você e para o seu patrocinador corrigido e atualizado. Após 90 dias, o dinheiro não será devolvido, você simplesmente cessa de contribuir com o plano.
Nós fizemos uma alteração no regulamento do Plano de Previdência no ano de 2021, e a partir de 2021, o servidor público ele também tem direito à adesão automática, portanto, a iniciar as contribuições a partir do mês em que a remuneração dele ultrapassou o teto. Então, vamos imaginar que você recebeu progressões na carreira, vamos imaginar ali que o GDF deu algum aumento para os servidores públicos, então a sua remuneração era 6, 6.500, 7, pum, rapidamente ela passou para 7.600, 8, 8.500, pronto, a partir do exato mês que a sua remuneração passou do teto, você passa a ter direito à previdência complementar. E aí ela é, então, de adesão automática, porque você não precisa fazer, em tese, nada. Você só precisa concordar com ela, embora tenha algumas outras questões que a gente vai precisar discutir daqui a pouquinho. Agora, vamos imaginar que o servidor não ganha acima do teto, a remuneração dele não ultrapassou o teto, ou que ele desistiu, cancelou, ele pode, a qualquer momento, se inscrever no plano. Então, qualquer servidor público do Distrito Federal pode aderir à DF Previcom, ou como participante individual, portanto, sem direito às contribuições do patrocinador, ou como participante patrocinado, se a remuneração dele for superior ao teto. Bom, a natureza desse plano que nós administramos é o que nós chamamos de plano de contribuição definida. Esse plano de contribuição definida, ele significa, ele na verdade é uma expressão que faz oposição a benefício definido, duas expressões muito comuns em previdência complementar. Vamos pelo inverso para entender qual que é o nosso. O que é o benefício definido? O nome já diz o que ele é. Você vai fazer um contrato com uma entidade de previdência e você vai acordar com ela nesse contrato qual é o valor do seu benefício previdenciário. E aí você vai contribuir, você e seu patrocinador vão contribuir com tudo aquilo que for necessário para que o contrato possa ser honrado. Então, por exemplo, é muito comum nós encontrarmos benefício definido que estabelecem o valor do seu último salário, um percentual do seu último salário, o seu salário com algum adicional. Aliás, com essa perspectiva, a gente pode até entender que o INSS e o IPREV possuem plano de previdência de caráter benefício definido, porque já está definido lá. É a média das suas remunerações limitada ao teto. Aqui, no nosso caso, o plano ele é de contribuição definida. Portanto, nós não vamos acordar quanto você vai receber de aposentadoria. Nós vamos acordar quanto que você vai pagar para formar a sua reserva de aposentadoria. Quanto você e o seu patrocinador vão pagar para formar essa aposentadoria. A vantagem desse tipo de arranjo é que ele não permite que haja déficit. Ele não permite que você seja chamado para contribuir com o plano porque está faltando dinheiro, como aconteceu com alguma notoriedade em alguns fundos de pensão do país nos últimos anos. Houve algumas situações de corrupção ligadas a alguns desses fundos de pensão, mas a maior parte dos problemas que aconteceram decorreram do fato de que houve uma mudança muito importante no perfil da sociedade brasileira nos últimos anos. A gente, às vezes, quando se depara com esses números, fica até assustado, não é? Nos anos 60, as pessoas no Brasil tinham uma expectativa de vida quase 20 anos menor do que hoje. As mulheres tinham, em média, as famílias tinham, em média, 3, 4, 5 filhos entre os anos 50, 60 e 70. Hoje esse número já é inferior a 2. Então, esses planos que foram construídos com algumas premissas lá nos anos 60, 70, 80, precisaram sofrer aportes e exatamente os participantes foram convocados a contribuir exatamente porque esses planos eram na modalidade benefício definido. Isso, como regra, não pode acontecer na DF Previcom, porque nós não temos um contrato de quanto nós vamos te pagar de aposentadoria. Nós temos um contrato de quanto você e o seu patrocinador vão contribuir. E aí o seu benefício previdenciário, ele é calculado a partir do volume de recursos que você foi capaz de juntar durante a sua vida laboral. Por isso que nós enfatizamos nas nossas apresentações que é muito importante que você contribua nas alíquotas máximas, desde o seu primeiro dia de serviço e, se possível, ainda realizando contribuição destas verbas transitórias, como cargo comissionado, insalubridade ou periculosidade, e, claro, até contribuições facultativas para que você possa juntar o máximo de dinheiro possível para a sua aposentadoria aqui na DF Previcom. A quarta característica, então, é que você escolhe o percentual de contribuição neste intervalo de 4,5% a 8,5%, um intervalo de 0,5%, que incidem sobre o valor da sua remuneração que passa do teto. E você pode alterar isso nos meses de setembro e em março. Então, agora, nós vamos inaugurar aí agora as campanhas de aumento de alíquota, né, no mês de setembro, que está para começar
a qualquer momento, e se Deus quiser vai trazer chuva para nós também, e alíquotas de contribuição maiores. Mas claro, se você quiser reduzir, porque passou por alguma situação, está passando, tem um casamento, aniversário do filho, quer dar uma festa, fazer uma viagem, quiser reduzir, não tem problema. Só lembre-se que você tem que fazer isso nos meses de março e nos meses de setembro, e se você reduzir essa alíquota, você está abrindo mão da contribuição do patrocinador. Ele só manda o que você mandar. Se você mandar menos, ele manda menos. Se você mandar mais, ele manda mais dentro dessa faixa de limites. E como eu acabei de comentar, então, essa característica 5, você pode fazer contribuições facultativas a qualquer momento, tanto na DF Previcom como qualquer outra entidade de previdência complementar do tipo aberta. Há algumas vantagens para se fazer isso. Você não só está acelerando a sua acumulação de recursos na previdência complementar, como você pode oferir alguns benefícios fiscais. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Essa contribuição facultativa pode ser feita tanto no seu contra-cheque, quanto diretamente aqui na DF Previcom. Tem formulário para isso, se você quiser, no contra-cheque, ou você pode fazer um Pix para a conta da fundação, ou pedir a emissão de um boleto para fazer esse pagamento. E, afinal de contas, então, qual é o valor desse benefício de aposentadoria complementar? Ora, como nós conversamos, ele depende da quantidade de dinheiro que você juntou. Então, nós vamos somar o dinheiro que você mandou, o dinheiro que o seu patrocinador mandou, vamos aplicar ele no mercado financeiro, vamos rentabilizar esses recursos, e lá na sua época de aposentadoria, no regime próprio, nós vamos aposentar você ao mesmo tempo. Você vai trazer um formuláriozinho dizendo, ó, o IPREV me aposentou, pronto. A partir desse dia, você tem direito a acessar os recursos aqui do plano DF Previdência. E isso, então, vai gerar para você uma renda mensal que vai ser calculado em função da sua expectativa de sobrevida, expectativa de viver, e o seu saldo de conta. É feita uma conta atuarial que atribui a você uma determinada renda por aquele período que a tábua aponta como sua sobrevivência. A tábua biométrica aponta como sua sobrevivência. Você pode escolher fazer um benefício por um prazo certo. Ao invés de ir para a tábua atuarial, você diz assim, não, eu quero receber por tantos anos esse dinheiro. Então, nós vamos esgotar o seu dinheiro, o seu saldo em conta, naquele prazo que você definiu. Hoje, o regulamento estabelece que esse período mínimo é de 10 anos. E, claro, no dia que você se aposenta, você tem direito a acessar uma parte desse dinheiro à vista. Você tem o direito de, é o que nós chamamos de resgate. Você pode resgatar uma parte do seu saldo em conta. Quanto você pode resgatar? 100% da tudo aquilo que você contribuiu. Então, o dinheiro que você contribuiu, ele comprou cotas, essas cotas se valorizaram, você tem direito a levar 100% dessas cotas. As cotas que o seu patrocinador colocou para você, ou as cotas que ele comprou no plano, essas precisam ficar para pagar a aposentadoria, a sua aposentadoria, não é? Há uma ideia aí de que se colocar o dinheiro na mão do servidor, a gente pode ter todo o dinheiro na mão do servidor, a gente pode ter servidor com algum tipo de problema financeiro, lembrando, obviamente, que o seu regime próprio, no caso o IPREV, vai continuar pagando o seu benefício de aposentadoria até aqueles R$ 7.500, o valor que, obviamente, estiver vigente a época da sua aposentadoria. É assim que é calculado, então, o seu benefício de aposentadoria. Esse assunto de investimentos é um assunto muito importante. Uma parte significativa dos nossos servidores e dos nossos participantes são muito preocupados, muito atentos ao tema de investimentos, porque, obviamente, a gente conhece a força dos juros compostos, não é? Se você colocar o seu dinheiro aqui, o GDF colocar o seu dinheiro aqui, e ninguém aplicar esse dinheiro, muito provavelmente a inflação vai comer todo esse dinheiro ao longo do tempo. Por outro lado, se nós tivermos uma gestão eficiente desses recursos, esses recursos vão ser capitalizados em uma força consideravelmente maior do que a inflação. E todo mundo sabe que os juros compostos são uma função algébrica, uma função matemática de segundo grau, o que, portanto, dá a eles uma força à medida em que os juros podem incidir sobre os próprios juros, ou a rentabilidade incide sobre a própria rentabilidade, de modo que em 25, 30, 35 anos, você pode ter de rentabilidade um valor maior até do que aquele que você juntou. Então, a DF Previcom, ela é muito preocupada com os investimentos, nós temos uma estratégia para capitalizar esses recursos e, obviamente, temos colhido aí o resultado de uma estratégia de diversificação.
o que nós buscamos fazer aqui não é ficar operando em bolsa, lançando opções, não é isso. Se você quiser, você faz lá com os seus investimentos, uma parte menor deles. O que nós buscamos aqui é uma estabilidade crescente dos seus investimentos. Então, nós administramos muito bem os riscos, administramos muito bem as classes de investimento, exatamente para que nós não tenhamos curvas muito assimétricas nos investimentos, mas consistentemente crescendo pouco a pouco. Nesse momento de vida da fundação, nós não fazemos operações próprias aqui dentro, todos os investimentos do Plano DR Previdência são terceirizados, ou são o que nós chamamos de fundos de investimento. Nós contratamos gestoras que destinam fundos para produtos de previdência. E essas gestoras são constantemente avaliadas e monitoradas pela fundação e de acordo com as regras para o setor e com as regras internas da entidade, elas podem, então, entrar na fundação para gerir os recursos, mas também podem sair se não estiverem cumprindo níveis de performance mínima. As regras são muito rígidas e são estabelecidas pelo próprio Conselho Deliberativo da entidade, aquele órgão colegiado que a gente conversou. Só para quem tiver algum tipo de curiosidade, está aí na tela como é que está a composição dos ativos do Plano DR Previdência nesse exato momento e até a alocação por segmento. Obviamente, nós estamos num país com taxas de juros muito altas, então faz todo sentido uma parte importante dos nossos recursos estar nessa classe de ativos de renda fixa de todas as espécies, tanto crédito público quanto crédito privado. Então, a nossa estratégia hoje ela é de diversificar e de alongar os recursos do Plano DR Previdência. Temos colhido resultados positivos nesse ano. Nós tivemos aí em 2023 uma rentabilidade acumulada de 8,81% nesse ano, o que é um número muito positivo, é maior do que o Ibovespa, é maior do que o CDI, é maior do que o próprio índice de referência do plano, que é a meta que nós buscamos, que hoje é de IPCA mais 4%. Então, estamos aí buscando uma recuperação, porque, de fato, o ano de 2020 e 2021, muito por causa da pandemia, foram anos muito difíceis. Em 2022, nós já tivemos uma performance melhor, e em 2023, nós seguramente teremos o melhor ano da entidade, e estamos aqui orgulhosos e felizes de estarmos entregando rentabilidades positivas já há bastante tempo para os nossos servidores. Alguém pode se perguntar aí, como é que fica o tema de invalidez e de aposentadoria? Ora, se nós estamos conversando que o nosso plano, o Plano DR Previdência, ele é um plano de contribuição definida e que o recurso dos servidores públicos, dos participantes, não se misturam, nem com os da entidade, nem entre si, como é que fica a questão de pensão por morte e invalidez? Você continua com direito a elas nas regras estabelecidas lá no regime próprio, e aqui a regra é a mesma, você tem direito a essas pensões no limite do saldo de conta, no limite daquilo que você tiver de dinheiro acumulado no plano até a data do sinistro, até a data do evento morte ou do evento invalidez. A gente sabe que isso representa um problema, porque, obviamente, a gente entra para o serviço público, alguns entram ganhando 10, 12, rapidamente estão com remunerações de 12, 15 mil reais, eventualmente 20 mil reais, e se você tiver uma invalidez, você pode ter uma renda de invalidez muito baixa, não é? E aqui você não teria tido tempo para juntar uma quantidade de dinheiro suficiente para pagar uma invalidez ou para deixar uma pensão para os seus familiares mais volumosa. Então, para isso que a DF Previcon tem uma autorização do regulamento do plano para o que nós chamamos de cobertura adicional de risco. Então, nós contratamos uma seguradora e essa seguradora dá o direito aos participantes de acessar, com valores bastante baixos, com prêmios de seguro bastante baixos, o direito de, em caso de invalidez ou de morte, a seguradora aporta no plano uma quantidade mais volumosa de dinheiro. Então, vamos imaginar, você pode contratar 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais, e se todo mês você vai pagar aquele valorzinho para a DF Previcon, a DF Previcon paga para a TCHU. Se tiver um sinistro, a gente manda os documentos para a TCHU, se tiver tudo em ordem, a TCHU aporta o valor da importância segurada contratada, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, o valor, enfim, que você decidiu contratar. Então, a gente convida você para acessar a parte do nosso site que trata da cobertura adicional, fazer algumas simulações, porque é muito importante que você compreenda muito bem as consequências e os impactos, não é, de uma previdência complementar da maneira como nós estruturamos e institucionalizamos ela aqui no Distrito Federal. Pensando, então, a gente sabe que é um tema delicado, a gente sabe que é um tema difícil, mas você, enquanto servidor, deve estar preocupado com a situação de invalidez e como é que a sua família vai ficar no extremo evento de óbito. Então, faça a simulação,
avalie a possibilidade de contratar esse seguro e, claro, se você achar que faz sentido para você, que é uma proteção que você precisa, o nosso pessoal aqui está preparado para te encaminhar os formulários. Lembrando que, como é uma seguradora, esse procedimento de aceitação e até da regulação do sinistro se sujeitam às regras próprias que a seguradora tem junto ao seu regulador, que no caso não é a Previc, que é quem regula a Previdência Complementar, é a SUSEP, que é quem regulamenta o setor de seguros no país. Então, existem condições gerais, existe um outro contrato, você tem que ficar atento aí com todas as regrinhas lá para você não ter nenhum tipo de problema, de uma expectativa frustrada, exatamente porque é uma seguradora e ela tem a prerrogativa de dizer se aceita ou não aquele risco para ela. Portanto, se você é um servidor jovem, com saúde, existe uma chance muito maior de você ser aceito. Portanto, se você tiver um ou outro problema de saúde, exercer algum tipo de atividade de risco, a seguradora tem o direito de recusar esse seguro. A Tru é uma seguradora que está conosco desde o começo, praticamente, da fundação, ela venceu o nosso procedimento licitatório aqui, e os contratos foram renovados até agora. É uma seguradora, embora tenha um nome um pouquinho diferente, né? Tru Seguros é uma seguradora que já tem 54 anos no Brasil, ela era seguradora do Banco Pan, hoje ela é a seguradora da Caixa Econômica também, e do BTG Pactual, e a gente viu ela há muito tempo no balcão do BRB até. Quando você ia lá contratar um empréstimo pelo BRB, normalmente a Tru tinha os melhores preços lá. Eu faz um bocado de tempo que eu não entro numa agência do BRB, então eu não sei como é que é essa relação hoje, mas a Tru conseguiu se estabelecer bem aqui no mercado federal, notadamente aqui na DF Previcon e no BRB. Claro que, por ser da Caixa, eles também têm uma atuação importante no balcão da Caixa. Aqui a gente colocou algumas simulações que mostram o efeito da contratação do seguro para um servidor que não tem o seguro, que tem 500 mil, que tem 1 milhão. Olha só nesse gráfico como que muda o valor da renda por invalidez dele nessas simulações, obviamente, que a gente arbitrariamente estabeleceu aqui. Essa apresentação vai ficar com vocês, então fique à vontade ali para dar uma olhadinha nesses números com mais calma e, claro, fazer a simulação que está lá no portal da entidade, tem um simulador lá que dá para a gente calcular tudo isso bonitinho. Qualquer necessidade de ajuda, não deixe de entrar em contato com a nossa equipe. Vantagens da Previdência Complementar. Algumas delas já foram ficando claras, não é? Mas não custa a gente passar por algumas e adicionar outras. A primeira delas é essa contribuição patrocinada, que significa, em linhas gerais, que você botou R$1, no outro dia você tem R$2 aqui. Não há nenhuma espécie, nenhuma categoria de investimentos que possa chegar perto disso. A gente sempre gosta de ser muito franco com o nosso participante, principalmente porque de vez em quando a gente recebe algumas interpelações em palestras, em ambientações, do sujeito dizendo, não é bem assim, não é sempre rentabilidade, eu consigo ter uma rentabilidade a médio e longo prazo melhor do que esse 100%, aí você começa a tentar conversar com o sujeito, você começa a ver que não é exatamente aquilo que ele quis dizer, a quantidade de risco que ele está tomando é muito grande, ele não vai conseguir entregar aquilo de modo consistente, e eu sempre gosto de brincar, mas na verdade eu falo brincando, mas eu estou falando muito sério, se o servidor público consegue, administrando a sua própria carteira de investimentos, superar a DF Previcon a curto, médio e longo prazo, ele está no emprego errado. Ele provavelmente não deveria ser um servidor da Sejus, um servidor da Câmara, do Tribunal, ou auditor, o que quer que fosse. Ele deveria abrir uma gestora e vir aqui na entidade oferecer o conhecimento dele aqui para a gente aportar no hedge fund dele ou no fundo que ele administra, que é tão bom assim. Então, não se deixem levar por uma ilusão que algumas pessoas gostam de vender, de apresentar nesses cursos de YouTube, ou então porque você teve uma performance extraordinária, momentânea na aplicação dos seus investimentos. R$1 aplicado, mais R$1 no mesmo dia, você não encontra em nenhum lugar. Se você conseguir fazer isso consistentemente, sem precisar do patrocínio do seu empregador, considere abrir uma gestora e marcar uma reunião aqui com o nosso diretor, nossa diretora de investimento, nosso gerente, mostrar a sua estratégia, que a gente vai ter maior interesse em aportar recursos na sua gestora. Eu peço desculpa pela brincadeira, mas eu não posso deixar de fazer, porque isso é um tema recorrente para nós e nos causa um certo incômodo, tamanha a falta de fundamento para essa perspectiva, não é? Então, seguindo aqui, a gente tem aí uma outra simulação mostrando como é que o seu dinheiro cresce com patrocínio e sem patrocínio. Óbvio que se você for um gênio das finanças, pode ser que aquele primeiro gráfico ali, a linha cinza ultrapasse a laranja. Em condições normais, ela não deve ultrapassar. Opa, pulei aqui.
Bom, nós temos uma vantagem tributária muito importante na Previdência Complementar. Essa eu diria que é a segunda maior vantagem da Previdência Complementar, é a quantidade de imposto que você vai pagar quando estiver recebendo a renda. Quanto que você paga hoje de imposto de renda pelo seu salário? Mais. Quanto que você paga de imposto de renda de qualquer outra renda que você tenha, o aluguel, até os investimentos que você tem em bolsa, no PGBL, títulos públicos, crédito privado, quer que você tenha. Mais, vamos adiante. Quanto é que você pagaria de imposto de renda pela sua aposentadoria lá no IPREV? Então, a sua aposentadoria do IPREV ainda vai continuar incidindo sobre ela a contribuição previdenciária. Lembra que a gente paga no Brasil desde pelo menos 90, eu não lembro qual que é o ano exato, mas a gente paga a contribuição de inativos, não é? A pessoa está aposentada e continua pagando para a aposentadoria. Mas você também vai pagar lá essa tabelinha que está aqui na minha direita, né? Está à direita da tela, que é a famosa tabela progressiva do imposto de renda. Até vi ontem que parece que foi aprovada a medida provisória, que deve mudar um pouquinho esses valores ali, se não me engano, só da faixa de isenção. Mas ela é uma tabela, como você pode perceber, um tanto quanto cruel e perversa, porque, afinal de contas, ela trata um brasileiro que ganha R$ 4.664 da mesma maneira que trata o Neymar, a Anitta, o William Bonner, o Faustão, não é? Pessoas muito ricas no nosso país provavelmente até nem pagam esses 27,5% de imposto de renda, porque tem os arranjos que o direito tributário do país acaba permitindo, tributação na PJ, e etc. Então, a gente revela aqui um problema que o nosso país tem, né, de achar que uma pessoa que ganha R$ 4.664 é rica e deve pagar aí essa alíquota de 27,5% de imposto de renda de tudo que passa desse valor. Eu tenho certeza que você deve ser uma pessoa mais feliz se paga bastante imposto de renda. Existe uma chance mais alta de que, se você pague mais imposto de renda, provavelmente você ganhe mais e viva melhor. Mas eu tenho certeza também que você deve se incomodar muito quando olha essa rubrica do seu contra-cheque. Pois bem, aqui na Previdência Complementar, nós temos a possibilidade de pagar muito menos imposto de renda. É que aqui existe o que nós chamamos de tributação regressiva, que foi estabelecida na legislação federal do nosso país, se não me falha a memória, no ano 2007, que passou a permitir que, à medida que o seu dinheiro ficava mais tempo na Previdência Complementar, menores seriam as suas alíquotas de imposto de renda. E, melhor do que isso, elas não se sujeitariam a ajuste na declaração anual de imposto de renda. Então, essa tabela está aí à esquerda. Se o seu dinheiro ficar até 2 anos aqui na Previdência Complementar e você resgatar ou transformar ele em renda, 35% de imposto de renda. É mais do que os 27,5% e não tem nem direito à progressão e nem ao ajuste. Então, duríssimo. Se você vai deixar o seu dinheiro 2 anos, 4 anos, 6 anos, nem cogite de entrar nessa tributação regressiva. Mas se você quiser deixar 8, 10 ou mais anos, você pode chegar nas menores alíquotas, que são de apenas 10% de imposto de renda e não se sujeitam a ajuste. Mas lembre-se, você tem que fazer as suas contas para que você decida qual que é o melhor modelo. Se você não fizer nada, nenhum ato, a Receita Federal, a própria entidade, na verdade, ela vai considerar que a sua tributação é a progressiva. Agora, se você achar que faz sentido você entrar na tributação regressiva pelo valor do seu recurso e pelo tempo que você pretende deixar ele aqui, você deve dizer para nós que você quer na tributação regressiva. E atenção, pessoal, peço bastante atenção de todo mundo que está comigo aqui. A maioria dos servidores que estão comigo aqui nessa apresentação agora entraram no plano no mês passado. Portanto, entraram no plano no mês de julho. E vocês, então, têm até o final desse mês para fazer a opção pela tributação regressiva. Então, se você acha que faz sentido isso, procure esse formulário, procure o Paulo, procure o Felipe, procure a nossa equipe, procure a DF Previcom, para que você envie esse formulário, para que no próximo envio de arquivos para a Receita Federal, a gente diga para ela que você optou pela tributação regressiva. Faça suas contas, se precisar do nosso apoio, não perca o prazo. É o final deste mês, se você entrou no plano em julho. Outras vantagens da Previdência Complementar: o que você paga para a Previdência Complementar deduz a sua base de cálculo de imposto de renda hoje. Então, até aqueles 8,5%, você deduz a sua base de cálculo hoje e você ainda tem direito a mais 12%. Portanto, se você ganha 100 mil por ano, por exemplo, e decide pagar R$ 8.500 para a Previdência, a sua base de cálculo de imposto de renda é agora 100 mil menos R$ 8.500. E você ainda pode colocar mais 12 mil. Não precisa necessariamente ser na DF Previcom, você pode colocar isso em outros planos de previdência complementar, normalmente aqueles PGBLs, né? Você tem direito a esses 12%. Então, é como se você tivesse uma função matemática que leve a sua dedução do imposto de renda
para a ordem de 20,5% da sua renda. Você pode obter uma dedução até esse valor. Significa, então, mais dinheiro no presente, né? Mais dinheiro à vista, menos imposto de renda que você vai pagar. Como você já deve ter ficado claro, eu não gosto muito da tabela do imposto de renda no país e faço de tudo para pagar menos imposto, né? Menos sonegar, né? Porque aí não dá, né, pessoal? Sonegar não. Mas se a gente tiver aí os artifícios da lei para ir buscar deduções e contribuições menores para o fisco, não é? É sempre muito bem-vindo. Como é que, então, a gente financia? Como é que a gente paga as contas da DF Previ? Bom, como ela é uma entidade com autonomia e de direito privado, ela precisa ter receitas próprias. O nosso sistema de previdência no país, ele admite duas maneiras de as entidades obterem suas receitas. A primeira é via taxa de carregamento e a segunda é via taxas de administração. A taxa de administração é aquela que você, provavelmente, se tem um fundo de investimento, já deve ter entendido como é que é a sistemática de cobrança dela. A entidade, por exemplo, diz assim, você vai pagar 2% ao ano de taxa de administração. O que significa que, ao final de um ano, na verdade não é ao final, é ao longo do ano inteiro, mas, essencialmente, ela vai olhar quanto que você tem de dinheiro lá dentro daquele fundo, ou lá dentro daquele plano, e vai tirar esses 2% todo ano. Você está aportando, ele está crescendo, significa que a empresa, a gestora também está ganhando mais, porque a taxa vai incidir sempre sobre o total dos seus planos. A taxa de carregamento, por outro lado, ela significa um percentual que você paga somente na hora que esse dinheiro entra ou somente na hora que esse dinheiro sai. A DF Previ-Com hoje, ela não cobra taxa de administração, exatamente porque ela é mais onerosa e como a entidade ela não tem fins lucrativos, ela pode cobrar taxas menores. Nesse momento, a Fundação cobra apenas taxa de carregamento na entrada de 7% do valor da contribuição. Então, se você mandou R$ 1.000 para a DF Previcom, R$ 70 vai para a entidade pagar as suas contas. Seu patrocinador mandou mais R$ 1.000, mais R$ 70. Então, vão ser separados, vão ser retirados o seu dinheiro para a entidade, para que a entidade possa ter a sua autonomia e continuar operando. Quem é que decide isso? Quem decide isso é o Conselho Deliberativo da entidade. Todos os anos, a Diretoria de Seguridade apresenta um documento chamado Plano de Custeio, em que ela pede autorização para cobrar esses percentuais na forma estabelecida na legislação e no regulamento do plano, obviamente. Então, quem decide isso é o Conselho Deliberativo, a partir de um conjunto de premissas que a gente leva, tanto da parte de seguridade, de investimento e até de administração. Então, a gente coloca isso como uma vantagem exatamente porque aquela taxa do seu PGBL, aquela taxa do seu PGBL, aquele 1, 1,5%, 2%, ele tende a ser mais oneroso a médio e longo prazo do que esse 7 de carregamento. O que a gente está dizendo para você é o seguinte, não se assuste com o 7, se assuste com o 2 que o seu PGBL cobra. Aliás, sempre uma curiosidade que eu gosto de colocar na minha palestra, minha esposa ela é bancária, ela trabalha em um banco do país, e de vez em quando eu escuto, né, uma outra conversa dela com os colegas de banco, as metas mais agressivas que eles têm para vender exatamente do plano de previdência, porque as receitas são muito altas, não é? Essas taxas de administração, que algumas vezes estão até ocultas dentro dos investimentos desses planos, elas são muito altas no nosso país, aí, pela nossa tradição. Então, lembre-se, banco precisa dar lucro, a DF Previcom só precisa pagar as suas contas. A tendência é que, a médio e longo prazo, o custeio da entidade seja menor do que o necessário. Isso aqui não é nenhuma crítica a banco, nenhuma crítica a meta, nenhuma crítica a nada disso, não. O que a gente está dizendo aqui é vendendo, obviamente, o nosso peixe, não é? A gente tem interesse que a Fundação tenha o máximo de servidores, até para a segurança dos servidores, para a sustentabilidade do regime, mas, claro, para a própria viabilidade e solvência da Fundação. Então, a gente apresenta isso como uma vantagem porque, de fato é. Agora, mais um ponto que eu, pessoalmente, não sei exatamente qual foi o ponto que levou o Paulo a decidir, o ponto central, né, aquele ponto nevrálgico que levou o Paulo a decidir pela migração de regime, mas para mim foi isso. E eu acho que você deve refletir com atenção sobre isso que a gente vai conversar aqui agora. Se você estiver no regime comum de previdência complementar, de previdência, ou não estiver aderido à DFPrevicom, tudo que você está pagando de previdência lá no prévio vai ficar lá no prévio para sempre. Você só vai ter direito se você se aposentar aqui no Distrito Federal. Agora, pode ser o caso que você queira ir embora do governo do Distrito Federal um dia, que você queira trabalhar para outro ente público, ou que você queira simplesmente ir para o setor privado, ou quem sabe aí juntar um monte de dinheiro e não precisar mais trabalhar. E essa é uma vantagem muito grande da Previdência Complementar, porque todo o dinheiro que vem aqui para a Previdência Complementar em seu nome, tanto o seu quanto o seu patrocinador, são para sempre seus.
independentemente da maneira que nós vamos acessar. Então, o que a gente está vendo aqui em tela é o que nós chamamos de institutos. E esses institutos, eles acontecem sempre que há a quebra de vínculo. Portanto, sempre que você deixar o serviço público do Distrito Federal, você deixou o serviço público do Distrito Federal, você tem direito a optar por um desses 4 institutos. Vamos falar rapidamente sobre eles. Autopatrocínio significa que você vai continuar pagando. Portanto, que você vai pagar a sua contribuição e a do seu patrocinador. Afinal de contas, você não está mais sendo patrocinado por um órgão, porque você não é mais empregado deste órgão público, deste ente público. E aí esse dinheiro vai ficar até a sua aposentadoria. Na data da sua aposentadoria, quando você cumprir os requisitos, você vem aqui e acessa daquela maneira que a gente conversou nos slides para trás. Você não quer contribuir mais, mas quer que o seu dinheiro continue sendo administrado pela DF-Previcom. Pronto, você vai ficar no que nós chamamos de BPD, Benefício Proporcional Diferido. Você cessa suas contribuições, mas continua com o seu dinheiro aqui até a data da sua aposentadoria. Não, pessoal, eu não quero mais conversa com vocês, foi bom enquanto durou, mas eu não quero ouvir falar mais do Distrito Federal nem da DF-Previcom. Não tem problema nenhum. Você vem aqui, faz a portabilidade e você tem o direito de levar todo o seu dinheiro para uma entidade de previdência complementar. Eu imagino que você passou no concurso da União, foi trabalhar no tribunal, no ministério, o que quer que seja. Lá eles têm a FUNPRESP, que é uma entidade análoga da DF-Previcom. Pronto, você chega aqui e diz assim, DF-Previcom, eu juntei 500 mil aí, me dá esse cheque aqui, manda um cheque aqui que eu vou levar ele lá para a FUNPRESP. A DF-Previcom faz um cheque e manda 500 mil reais direto para a FUNPRESP. Ah, não passei em concurso público, eu posso levar para onde? Aí você vai lá no banco, procura o seu gerente, pode ser a minha esposa, ela vai ficar feliz em receber você para abrir sua conta lá no banco que ela trabalha, e aí ela abre um plano de previdência para você lá, e aí você pede a portabilidade, esse dinheiro sai da DF-Previcom e vai lá para o Itaú, para o Bradesco, para o Brasil, para a Caixa, para qualquer entidade lá, para qualquer banco, segurador que esteja oferecendo esse plano. Ah, eu não quero abrir um plano de previdência, eu quero pegar esse dinheiro agora, quero resgatar ele. 2 questões importantes. A primeira, você vai pagar imposto de renda. Então, muito cuidado com o modelo de tributação que você escolheu. Se você estiver pensando em ir embora do Serviço Público do Distrito Federal e quer acessar esse dinheiro por resgate, lembre-se que você vai pagar imposto de renda. Ou na tributação progressiva, se você não nos falar nada, ou na tributação regressiva, se você optar até o último dia do mês. Pois bem, além deste imposto de renda que você vai ter que pagar, uma parte desse dinheiro pode ter que ficar aqui na DF-Previcom. E é o dinheiro que o seu patrocinador mandou. Porque, afinal de contas, o seu patrocinador mandou dinheiro para você se aposentar. Então, ele não quer que você pegue esse dinheiro à vista e saia gastando ele por aí. Ah, mas é meu dinheiro. Ok, é seu dinheiro. Então, é por isso que você tem direito a acessar ele por resgate, a parte integral de tudo que você colocou. Tudo que você colocou, você tem direito a levar imediatamente. A parte que o seu patrocinador colocou, aí você tem que olhar lá no regulamento quanto tempo você ficou dentro do plano, porque quanto mais tempo você ficou no plano, maior é a parte do patrocinador que você pode levar. Você pode chegar a 100% do patrocinador? Pode levar. Mas aí você tem que ficar muitos anos aqui no Serviço Público do Distrito Federal. Portanto, mais um motivo importante aí para a gente não deixar de obter esse benefício de estar inscrito no plano o mais rapidamente possível. Mais algumas vantagens, não tem déficit, como a gente comentou, portanto, não há risco de insolvência. Por alguma razão, a fundação não se mostrar viável, ela não tiver dinheiro para pagar as suas contas, nenhum problema, a fundação pode pegar o plano dos servidores e pode entregar ele para outra entidade administrar, isso é um procedimento comum dentro da Previdência complementar. O que a fundação não pode fazer de modo algum é acessar o dinheiro dos participantes para pagar o salário do diretor, para pagar o salário do assessor, para pagar o aluguel, para pagar o telefone, para pagar... Não, aí não. Isso ela não pode fazer. Portanto, não há risco de déficit ou de insolvência. O participante tem gestão sobre a entidade, ele pode participar dos conselhos, ele pode participar dos cargos dos conselhos deliberativo e fiscal, além de ter acesso a demandar e requerer informações no modo como ele achar melhor. Nos casos em que não haja previsão de pensão, o dinheiro pode ir para os seus herdeiros civis, tem as regrinhas específicas no regulamento de como que você indica os pensionistas e como que isso pode chegar aos seus herdeiros civis, e você tem aí a possibilidade de acompanhar, igual o extrato de um banco, igual o seu aplicativo de banco, o dinheiro que está entrando no seu plano de previdência. Nós temos um portal do participante, uma área restrita, que você já deve ter recebido o seu acesso. Se você quiser testar, aí a gente já tem aí no portal, você está inscrito no plano, provavelmente você já tem acesso a esse portal. Se você não tem ainda,
entre em contato aí no WhatsApp da Fundação para verificar se nós tivemos algum probleminha ou se o seu cadastro já está sendo encaminhado para dentro do sistema do nosso portal. Você também tem um aplicativo, então a gente já pede para você baixar esse aplicativo imediatamente. Nesse aplicativo você tem um extrato que te mostra tudo que está entrando no seu plano, tudo que eventualmente está saindo, se você estiver pagando, por exemplo, seguradora, ou no caso das taxas que nós comentamos há pouco, e alguns serviços dentro desse aplicativo. Nós temos um programa de cashback, nós estamos reativando esse programa, é o que a gente chama de consumo consciente, não é? Então, nós temos uma empresa que é parceira nossa, que venceu um procedimento licitatório e que ela tem dentro do seu banco de dados parceiros. E, portanto, se você faz uma compra, uma parte desse dinheiro pode virar cashback e esse cashback vai ser aportado no plano DF Previdência a partir de determinado valor. Tem uma área do site que mostra essas regras especificamente. Quer aderir? Provavelmente você já fez, a sua adesão já foi feita, mas há alguns formulários complementares que a gente eventualmente pode precisar. Se você não aderiu ou não quer aderir, também a gente te convida a dar uma olhadinha nesses formulários lá dentro do SEI. Você preenche o formulário daquilo que você quer, virar participante patrocinado, virar participante individual, ou quer deixar de ser participante. É lamentável a sua decisão. É o patrocinado que a gente vai, né? Uhum. Isso, exatamente, patrocinado. Como regra, patrocinado. E aí você manda lá para o seu setor de pessoal, você manda lá eu não sei se é exatamente para o Paulo, não sei se o setor dele é esse, mas é para o setor de pessoal lá dentro da Secretaria de Justiça, o pessoal de Folha, que eles têm que incluir no sistema, lá no SIG-RH, e aí depois eles mandam aqui para a DF Previcom esses dados, esses formulários. Lembrando que você pode mandar no próprio formulário de opção de modelo tributário por aqui também, tá, pessoal? Pode mandar por e-mail, por WhatsApp ou pelo SEI, fique à vontade. Você tem, então, o nosso site, lá dfprevicom.com.br, onde a gente tem várias informações importantes sobre o funcionamento da fundação, relatório de seguridade, relatório de investimento, licitações, contratos, contabilidade, despesas, educação previdenciária, tem bastante coisa legal lá no site. Nós estamos licitando agora a troca completa desse site, nós vamos contratar uma empresa para refazer o site, mas ainda assim, nesse momento, já tem bastante coisa interessante e boa lá. A gente convida você a seguir a gente nas redes sociais, a gente sempre tenta prover essas redes sociais com conteúdos interessantes e relevantes sobre o funcionamento da Fundação e sobre informações que você possa precisar para o seu plano, e claro, o nosso atendimento, no 3550-7592, que também é o WhatsApp, e no nosso e-mail de atendimento, que é atendimento@df-previcom.df.gov.br. Você também é nosso convidado para vir aqui no Brasília Shop, tomar um café com a gente, fazer uma simulação com a nossa equipe, conhecer a entidade. Nós estamos aqui na Torre Norte, sala 1226, do Brasília Shop. E agora nós vamos falar sobre um tema que preocupou muito o Paulo e preocupou a gente, que é a possibilidade de incluir aquelas verbas transitórias. O que acontece? Se você olhar ali na Lei Complementar número 932, ela dava ali como um direito do servidor de incluir as verbas dos cargos comissionados, de adicionais de insalubridade, periculosidade ou assemelhados. É o que nós vamos chamar de verbas que incidem de modo transitório em função do local de trabalho. Por que isso? Porque a regra da Previdência Complementar diz que você tem direito imediato a tudo aquilo que você tem direito de levar para a sua aposentadoria. Então, todas as suas verbas no seu salário que vão servir de base para o cálculo da sua aposentadoria lá no Prev, você já tinha direito a ter o patrocínio de todas elas aqui para a DF Previcom. Então, você tem lá o seu vencimento, o seu anuênio, o seu adicional de qualificação, alguns outros adicionais da sua carreira. Isso tudo é base de cálculo para a sua aposentadoria. Tanto a que vai lá para o Prev, quanto aqui para a DF Previcom. Então, para isso, você já tinha o direito de acessar o patrocínio sobre essas verbas. A partir desse ano, nós alteramos o regulamento exatamente porque a Lei Complementar número 932 passou a permitir, ou na verdade ela já permitia, e portanto agora você tem direito a incluir no seu salário de participação, esse que a gente chama aqui da Previcom, o seu cargo comissionado, e essas verbas decorrentes do local de trabalho, como salubridade, periculosidade, ou essas verbas muito particulares que algumas carreiras têm. Mas para isso você tem que optar. Isso aí não é automático. Você tem que fazer um formulário e mandar lá para o seu setor de pessoal, lá para a sua folha de pagamento, e a folha de pagamento vai cadastrar isso no SIG-RH para que você então possa ter o recolhimento
sobre essas verbas e o seu patrocinador também. Esse assunto ele é muito importante porque, se eu entendi direito, o Paulo mostrou para a gente um parecer da Procuradoria do Distrito Federal que passou a considerar que algumas das verbas da carreira de vocês, ela deixou de ser considerada verba para fins previdenciários, o que é um problema para vocês, porque por mais que você olhe o seu contra-cheque e diga assim, agora eu estou pagando menos previdência lá pro IPREV. Essa verba, ela não vai computar agora para aquele cálculo de média da sua contribuição previdenciária lá do IPREV. E ela também não vai contar aqui para a DF Previcom. Isso é uma discussão que a carreira tem que ter, não é? É um tema que eventualmente pode ser judicializado, o parecer da Procuradoria pode ser modificado a qualquer tempo. Me pareceu bem fundamentado, então não acho que isso vá acabar mudando, mas o fato é que aquela verba que era, se não me falha a memória, não lembro o nome, o Paulo deve lembrar o nome aqui. Isso, gratificação de atividade de risco, EH, da carreira socioeducativa. Essa, então, gratificação de atividade de risco, ela deixa de ser considerada para fins previdenciários. Mas você pode incluí-la como contribuição patrocinada aqui para a DF Previcom. Basta que você peça, que você diga que quer que essa verba seja considerada, você vai continuar tendo desconto de 4,5% a 8,5% se ela passar, não é, do salário de participação, e o GDF vai mandar essa mesma quantidade. A gente convida você, então, a fazer reflexões importantes sobre isso, porque, afinal de contas, o que a gente está falando é de juntar dinheiro para a sua aposentadoria. E lembre-se que o seu regime de aposentadoria hoje, ele não te dá mais direito à integralidade do seu salário ou a uma média de todo o seu período contributivo. É em relação ao teto, como nós abrimos essa conversa fazendo. Então, feitas essas considerações, que já são finais, a gente encerra aqui a nossa apresentação. Deixa eu até ver se eu consigo parar ela aqui, para a gente poder se enxergar um pouquinho maior aqui na tela. E, claro, as dúvidas aí que não foram respondidas, a gente pode fazer agora. Paulo, você conduz agora? Eu ia pedir permissão para o Felipe para conduzir esse momento, que eu anotei tanta pergunta aqui. Eu acho que se eu puder ir repassando. Por favor, vamos lá, então. Obrigado pela apresentação, Daniel. A gente teve uma média aí de 50 alunos desde o começo. Achei um quórum bem interessante, apesar de que temos 160 servidores que têm que tomar essa decisão do imposto de renda. Eu corri aqui para olhar qual regime eu tinha escolhido e se eu tinha escolhido quando eu migrei, e felizmente fiz uma boa decisão, eu acho. Então vamos lá. Daniel, eu vou começar pelas dúvidas que o pessoal enviou lá na plataforma, mandaram com antecedência. Então, a primeira pergunta seria se existe algum risco de a Previdência Complementar vir a quebrar. Então, você já respondeu, dizendo que não há risco de insolvência, visto que, né, as taxas de administração já servem para o funcionamento da instituição. Só complementar, Paulo, a fundação ela pode sim se tornar de alguma maneira inviável, ela pode fechar, mas o dinheiro dos servidores ele não pode ser mexido. Numa situação em que a fundação não exista mais, esse dinheiro pode ir para outro plano e vai depender da decisão dos participantes e dos patrocinadores. Como regra, pela natureza do plano, o plano não pode ter insolvência, o plano não pode quebrar. Perfeito. Uma pessoa também mandou dúvida com antecedência. Investir na Previdência Complementar traz rentabilidades melhores do que se optasse por investir o dinheiro diretamente no Tesouro Direto? Porque eu acho que isso também já foi respondido, né? Sim. Eu vou fazer uma contribuição que na época, um pouco antes da pandemia, quando eu migrei, eu olhei naquele ano da rentabilidade e falei, nossa, a rentabilidade esse ano foi 2, 3%, porque a taxa de juros estava bem baixa à época, né? E eu pensei, poxa, a Previcom podia ser um pouco mais ousada nos investimentos. E logo em seguida veio a pandemia. E a Bovespa, que estava mais de 100 mil pontos, caiu para 60. Ou seja, quem estava alocado em renda variável perdeu quase 50% do patrimônio. E naquele momento eu enxerguei, eu falei, nossa, graças a Deus que a DF Previcom estava alocada em renda fixa. Porque senão metade do que eu tinha poupado poderia ter ido rala abaixo, né? Lembrou muito bem, né? A Bolsa, na época do começo da pandemia, ela já estava ultrapassando 100 mil pontos, já estava aí na casa de 120 mil pontos. E quanto é que a Bolsa está nesse exato momento? 116 mil pontos. Então, dependendo do modo como você se alocou em renda variável, você pode ter passado os últimos 4 anos sem sair do lugar, não é? Claro que cada um tem a sua Exato.
você consegue comprar na baixa, vender na alta, isso tudo são questões muito particulares. Mas a DF Previcol ela não fica totalmente alocada em bolsa, mas ela tem ali uma parte importante dos seus investimentos em bolsa, de 15% exatamente para tentar dar o que a gente chama de um alfa na carteira. A gente captura essas taxas de juros que são altas no país, portanto, respondendo objetivamente a pergunta, não, o que você pode obter lá no Tesouro, a DF Previcol obtém aqui facilmente, porque ela também compra esses títulos do Tesouro. E ela ainda compra outras coisas e ela tem uma gestão mais profissionalizada. Então, como regra, a gente acredita que consegue superar o participante. Mas esse não é o ponto central. É porque como você tem a contribuição patrocinada, aí você não tem como vencer. Porque você botou ele imediatamente virou R$ 2. Então, você vai ter que buscar muita rentabilidade para fazer aquele alcançar esses R$ 2 e pouco que a gente vai conseguir aqui. Perfeito. Eu acho que a terceira pergunta também já foi contemplada. O que acontece se eu migrar hoje para a DF Previcon e, na sequência, precisar me aposentar por invalidez? Conversamos também, não é? Você só tem direito à aposentadoria de Prev e provavelmente você teria muito pouco dinheiro aqui dentro da DF Previcon. O que você pode fazer para compensar isso é avaliar, contratar aquela cobertura adicional de risco que a gente comentou, administrada aí pela True. Então, se você tem interesse nisso, procure aqui o nosso atendimento ali no WhatsApp, que a gente te ajuda a fazer simulação e te mostrar se é a melhor opção para você ou não. Perfeito. Caso o servidor decida sair da previdência complementar, é possível sacar 100% do valor depositado com juros e correção? Também já foi respondido, né? Uhum. Vamos lá. Perguntas que vieram aqui pelo QIA. Deixa eu abrir aqui. Tive a minha primeira contribuição debitada esse mês no contra-cheque e imagino que foi incluído no Previcon. Porém, ao tentar fazer o cadastro no site para acompanhar minha situação, fala que o CPF não foi encontrado. Sim, é uma situação um pouquinho comum, porque o GDF ele faz o seu recolhimento previdenciário no mês e manda para a gente só no começo do outro mês o relatório. E aí a gente tem alguns trâmites internos aqui, a gente tem que mandar isso para a empresa que administra o sistema. Então pode acontecer de o seu CPF ainda não ter sido cadastrado na base. Mas isso é um probleminha bem simples de resolver. É só pedir no atendimento, ali pode ser no WhatsApp, você pode ligar na fundação ou mandar um e-mail que a gente verifica por que o seu cadastro atrasou e a gente consegue acelerar isso bastante. Perfeito. Mas ele já está inscrito e já estão contando os prazos para que ele faça a decisão tanto do IR quanto da permanência, né? Sim, exatamente. Perfeito. Um participante anônimo mandou: o valor do teto de INSS, que foi considerado aí na explicação, é para remuneração bruta ou líquida? Bruta. É sempre bruta. 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 Perfeito. Geisa, no meu caso, passaram a descontar no meu contra-cheque automaticamente a partir do momento que assumi um cargo e a remuneração ultrapassou o teto. Minha dúvida é, eu consigo fazer alguma alteração nessa alíquota de contribuição para de 4,5%? No caso, o Consegue. cargo não contava, né? Assim, Eu não sei se ela quis dizer cargo comissionado, pode ser que ela tenha desejado falar o próprio o cargo cargo dela. efetivo. Perfeito. Pode ser que ela tenha mudado de carreira, não sei. Mas Perfeito. pode, na hora que você entra, você tem o direito de escolher, naquele mês que você entrou, qual é a alíquota que você quer. A gente presume que você quer 8,5, mas você tem o direito imediatamente de dizer que quer reduzir para 4,5. E aí, lembrando que depois que você perdeu essa janela, aí tem que ser nos meses de março e de setembro. Então, dá tempo ainda. É só mandar para a gente aqui, no caso, mandar para o RH seu, que aí ele muda isso lá dentro do sistema do SIG-RH. Perfeito. Geisa também pergunta: posso mudar a forma de tributação? Eu passei desse prazo para optar pelo regime. Aí tem que ver exatamente quando é que você entrou. Porque, Geisa, a lei complementar número 932, ela diz que você tem um prazo de 90 dias para consolidar a sua inscrição. Portanto, existe um entendimento nosso aqui de que você teria até o último dia seguinte, último dia útil do mês seguinte, ao momento que você completa os 90 dias. Então, dependendo do momento que você entrou, ainda dá para entrar. Então, a gente não gosta de contar muito com esse dado, porque a gente já viu algum tipo de questionamento da Receita Federal em relação a essas regras. Mas, por enquanto, é o que está escrito no regulamento, é o que o servidor tem direito. Perfeito. Thaís, o que é essa declaração FATCA que pedem para a nossa adesão? Sabe que eu nunca sei o que é isso aí? Isso é uma declaração ligada ao tema de lavagem de dinheiro, prevenção à lavagem de dinheiro. É uma declaração fática que é alguma coisa requerida por autoridades internacionais para garantir que você não é uma pessoa que está ali com risco de lavar dinheiro. É obrigatório dentro do nosso sistema, por norma da Previc, então é como se fosse ali uma espécie de declaração de pessoa politicamente exposta, mas com uma finalidade um pouquinho distinta.
Então, é um formulário determinado por lei que a gente é obrigado a requerer do nosso participante. Perfeito. Eu também anotei todas as perguntas do chat, já vou chegar nelas, tá? Participante anônimo mandou, eu acho que já foi respondido, tentando logar no site está aparecendo essa mensagem, não foi possível localizar o CPF, já foi respondido, né? Uhum. Perfeito, vamos às perguntas que foram enviadas no chat. Vou aqui por ordem de envio, tá, gente? Não ganho acima do teto, porém, se considerar o valor da função, passo a ser elegível. Nesse caso, posso aderir com a retribuição do GDF? Sim, aí o GDF vai contribuir com tudo que passar do teto. No caso, com seu cargo comissionado e com essas verbas em função do local de trabalho sendo consideradas na conta. É isso que muda. Essa informação é bem importante, pessoal, especialmente para que eu conheço melhor aí a carreira socioeducativa. Muitos técnicos socioeducativos às vezes não batem o teto, mas o fazem quando estão com cargo comissionado. Então, eles têm sim direito, né, Daniel, a contribuir com a contribuição patronal também. Existe perfil conservador, moderado ou agressivo para aplicação do valor? Ainda não. A DEFPREV contém no seu planejamento estratégico a instituição disso, exatamente isso que você falou, que se chama perfil de investimento. Mas a Fundação hoje ela administra uma quantidade de recursos pequena, perto do que a gente precisaria para poder viabilizar os perfis de investimento. É muito complexo operar isso, porque você tem que segregar a carteira na quantidade de perfis e você tem que ter operacional para permitir que o participante possa trocar isso mais ou menos no modo como ele bem entender. Então, a fundação precisa crescer um pouquinho mais para a gente poder oferecer isso. Então, no momento, não. Todos os recursos são aplicados na mesma carteira. Perfeito. Quem entrou na Sijus antes de 2018 e não aderiu, ainda pode aderir? Antes de 2018, não. Na verdade, antes de 1º de março de 2019, não. Porque nós que entramos no serviço público antes de 2019, eu e o Paulo, a gente teve uma janela para optar, que é o que a gente chamava de janela de migração. Essa janela primeiro ficou por 1 ano, depois ficou por mais 2 anos. Então ela ficou 20, 21 e 22. Então, desde março de 2022, que não tem mais janela de migração disponível. Os servidores antigos, então, eles só podem entrar como contribuintes facultativos, ou seja, eles podem poupar dinheiro e mandar para o DF-Previcom, mas aí não vem como patrocínio, né? Não vem com aquele 1 para 1. E tem alguma previsão de reabrir janela? Tem sim. A gente encaminhou um projeto de lei para o Poder Executivo e ele está tramitando e a gente acredita, porque não há nenhuma razão para não acreditar, que o governo deve encaminhar o PL para a Câmara Legislativa. Quando que isso vai acontecer, eu não posso afirmar. Aliás, eu não posso nem afirmar se o próprio governador vai mandar, porque isso obviamente é uma decisão de governo, é uma decisão dele, mas a gente inicialmente nunca teve nenhuma resistência dentro do Executivo ou da própria Câmara Legislativa para que essa janela fosse reaberta. Então, a gente acredita que a qualquer momento essa janela pode ser reaberta. Perfeito. Por que a Previcom não investe diretamente, eu imagino que no Tesouro, ao invés de investir por fundos? Porque é caro. Não é uma coisa simples você operar diretamente títulos públicos, você precisa ter sistemas para isso, você precisa ter corretoras para fazer esse tipo de operação, e você precisa, mais do que isso, ter equipes especializadas em cada uma dessas classes de ativos. Então, se a fundação, por exemplo, decidir operar por conta própria em bolsa, ela precisaria ter aqui 1, 2, 3 assessores para operar no mercado o tempo inteiro, verificar as ações, verificar como é que a coisa está. Crédito privado, títulos públicos, a mesma coisa. Nós devemos ter uma equipe de investimento multidisciplinar e muito grande para analisar toda essa alocação de recursos. Então, sob a perspectiva de eficiência, para nós é melhor contratarmos pessoas especializadas, no caso gestoras especializadas nisso, e cobrar deles performance. Na medida que eles não estiverem performando, a gente tem regras para classificar os gestores seguintes. Tem funcionado bem para a DF-Previcom até agora. Isso não quer dizer que a fundação nunca vai fazer isso. Pelo contrário, nós já temos também no nosso planejamento a previsão de operarmos carteira própria. Nós queremos fazer isso ainda esse ano. Na verdade, nós estamos fazendo algumas contratações esse ano, mas somente a partir do ano que vem a gente deve começar a fazer algum tipo de operação em carteira própria. Notadamente ETFs. Títulos públicos a gente não vê muito sentido em fazer isso agora. Perfeito. Essa pergunta aqui é para quem entrou antes de 2019 e depois migrou. Eu perco o que eu contribuí acima do teto do INSS antes de entrar na DF Previcom?
Sim, sim, sim. Essa é uma questão polêmica e controversa, foi objeto de muita dor de cabeça minha e provavelmente do Paulo também. Porque, obviamente, quando a gente toma a decisão de migrar, a gente está abrindo mão daqueles recursos que a gente contribuiu acima de teto nos anos anteriores. Isso é um tema quente, porque está havendo uma discussão em todos os entes federativos sobre isso. Porque, afinal de contas, você pagou alguma coisa que você não vai ter direito, e existe essa referibilidade, ou essa vinculação em relação ao tema de contribuições previdenciárias. O fato é que o governo do Distrito Federal não instituiu nenhum benefício para nos ressarcir por isso. Ele pode instituir a qualquer momento? Pode. Tem projeto de lei tramitando sobre isso? Tem. Já tem, foi inclusive aprovado uma vez pela Câmara Legislativa, mas o governador vetou por causa de um vício de iniciativa. Então, óbvio que essa possibilidade sempre existe, mas nesse momento isso não foi autorizado pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo do Distrito Federal. Então, objetivamente, não. Nós perdemos esse dinheiro. Esse valor entra na média? Ele entra na média. Tá. Vocês ajudam no cálculo do quanto vale a pena contribuir facultativamente para deduzir do IR? Ajudamos. Isso vale para a declaração simplificada? Para simplificada, não. Ele tem que ser necessariamente para a declaração completa de imposto de renda. Então, você tem que fazer aquelas continhas para ver se no total você vai passar daqueles 20% de dedução. Aí sim, se você tem uma chance de chegar nesses 20% de dedução, aí vale a pena começar a fazer contribuição facultativa. Eu faço todo ano, porque me economiza um bocado de imposto de renda. No limite, assim, eu calculo no centavo, que é para não errar a conta e obter o máximo do benefício fiscal. A gente ajuda sim, pode adicionar o nosso atendimento lá, que a gente te ajuda a fazer a conta. Legal. Quando a remuneração não ultrapassa o teto, é possível contratar a DEF-Previcon? Os percentuais seriam os mesmos de 4,5 a 8,5? E uma terceira pergunta da mesma pessoa, a DEF-Previcon também contribuiria com a mesma porcentagem? Eu imagino que está perguntando aqui de facultativa, né? Na verdade, se ele não ganha acima do teto do INSS, ele não tem direito às contribuições patrocinadas do empregador dele, no caso do Distrito Federal. A DF-Previcon não faz contribuição, quem faz é o GDF. Então, você pode entrar como contribuinte facultativo, que é como se você estivesse fazendo uma poupança. O que você ganha com isso? Você ganha dedução fiscal até aqueles limites que eu conversei e você tem direito àquela alíquota de imposto de renda menor se você optar pelas alíquotas regressivas. Então, sim, você faz uma poupança importante para você, mas a diferença central dela é que ela não vem com patrocínio do Distrito Federal. Perfeito. Pode-se incluir os valores recebidos pelas funções assumidas, CC ou CNE? Sim, são cargos da mesma natureza, né? Função comissionada ou função de confiança, para os efeitos do regulamento, é a mesma coisa. Perfeito. A portabilidade inclui todas as contribuições patronais? Sim, a portabilidade, ela zera o saldo em conta, se você quiser. Você pode fazer portabilidade parcial, mas ela permite que você zere o saldo em conta aqui na fundação. Inclusive, o contrário, não é? Se você, por exemplo, um servidor que está vindo da União ou tem um dinheiro no PGBL, você pode trazer esse dinheiro todo para a DF-Previcon. A portabilidade, ela é um instituto muito flexível da Previdência, ela permite que o dinheiro entre e que o dinheiro saia. O que você tem que ficar atento é que o dinheiro patrocinado seu, o dinheiro que você colocou patrocinado, esse você só pode tirar por portabilidade em quebra de vínculo. Portanto, se você sair do Distrito Federal. Não pode portabilizar sem ser, né? O facultativo, não. O dinheiro que você colocou facultativamente, você pode portar, resgatar a qualquer momento. O dinheiro é seu. Perfeito. Uma pessoa mandou, não sei se você vai conseguir entender, Daniel, mas qual é o custo do autopatrocinado? Eu não sei se é a taxa de carregamento a que a Sim, pessoa se são refere. as mesmas regras. São as mesmas regras. O plano de custeio, ele até poderia criar diferenciação. Aliás, boa pergunta. Lembramos de uma coisa muito importante aqui que eu não falei na apresentação, ainda bem que o colega fez essa pergunta que dá a oportunidade de esclarecer. O plano de custeio, ele permite uma flexibilidade na instituição dessas taxas. E hoje, essa taxa de 7%, ela é para contribuição patrocinada. A contribuição facultativa, ela tem um percentual menor hoje já. Essa contribuição facultativa que você vai buscar fazer para obter um benefício fiscal maior e bombar a sua aposentadoria, ela é hoje de 3,5%. Ela é cortada pela metade. O autopatrocínio não, porque é uma contribuição ordinária, uma contribuição normal. Continua sendo 7%. É uma pergunta importante. Ah,
A colega pergunta, como faz para fazer opção na própria unidade de lotação? Aqui talvez eu possa contribuir, né? Bom, se vocês podem preencher os formulários, alguns formulários estão aqui na área do aluno, do nosso aprender.sejus, e outros você pode buscar no site da Previcom. Mas se você quiser citar quais são os formulários, Aqui Daniel. mesmo. Ah, De contribuição facultativa, não, de... eu não vou saber o número do formulário. O nome dele provavelmente diz respeito àquilo que você quer fazer. Então, se você quiser se tornar participante patrocinado, formulário de contribuição patrocinada. E se você quiser contribuição facultativa, formulário de contribuição facultativa. Inclusão de cobertura adicional, inclusão de verbas e encargos. Então, se tiver alguma dúvida depois, pode procurar direto o seu setor de pessoal ou perguntar para a gente aqui. O que é importante em relação à sua pergunta é que eles são protocolados no próprio RH do órgão. Porque a Tá. maioria das operações tem que ser feitas pelo RH do órgão, não é? Exceto, por exemplo, a cobertura adicional de risco, que aí é conosco aqui. Então, você pode mandar para o RH, o RH encaminha para a gente. Perfeito. No caso da Sejus, vocês poderiam enviar para a Gerência de Atendimento, GEAT, da Coordenação de Gestão de Pessoas, que é a CORGEP. A última pergunta que eu tenho aqui é do Milton. Se as pessoas quiserem mandar mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Ah, não, temos mais perguntas aqui no QIA. Vou fazer a do Milton e a gente volta. Minha contribuição para a Previcom considera GAR, GDSE e GTIT, isso está correto? Bom, a GAR a gente já mencionou que a partir desse mês de agosto, então uma decisão da PGDF super recente, ela não é mais automática, a sua contribuição sobre a GAR com relação à Previdência. Então, no caso da Previcom, agora a gente tem a opção de contribuir facultativamente sobre a GAR. A Essa GDCE e a GTIT essa gratificação da atividade socioeducativa e gratificação de titulação. Tem outros colegas aqui da gestão de pessoas, se puderem me ajudar, mas eu acho que todos ainda têm caráter previdenciário. Então, automaticamente você já contribui. Só a GAR que não, que você vai ter que fazer essa adesão voluntária daqui para frente. Paulo, pelos nomes das gratificações que você explicou agora, provavelmente elas estão incluídas sim. Esse nome, para a gente, é bem comum aqui nas carreiras do GDF, como fazendo parte das contribuições previdenciárias. Perfeito. Vou voltar para o QIA e volto para o chat. Vamos lá. Participante anônimo, quando o valor passar do teto e a pessoa não faz a adesão da ADF Previcom, o que acontece com esse valor? Então, para ser automático. Portanto, se a sua remuneração passou do teto depois da alteração do regulamento, que é de fevereiro do ano passado, você tem direito automaticamente àquilo. Então, se houve uma falha do seu RH que eventualmente não fez esse cadastro, você pode pleitear, sim, o recolhimento retroativo. Só lembrando que, se você pedir para o órgão fazer o recolhimento retroativo, ele vai ter que fazer o seu retroativo também, tá? Então, é para ser automático. Mas, obviamente, a gente pode ter tido algum tipo de problema, algum tipo de falha. Não sei se é o seu caso, mas vale a pena, então, procurar ali o atendimento do seu órgão para verificar. eu imagino aqui também que, no caso do participante que se desligou, ele vai ficar limitado ao teto do INSS pelo IPREV, né? O E ele não vai participante... contribuir sobre nada mais do que passar do teto. Sim, Ok. sim, exatamente. Outro participante anônimo poderia dizer qual seria mais vantajoso, regime regressivo ou progressivo? É um pouquinho difícil de dizer, porque eu precisaria olhar qual é a expectativa que você tem de ficar no plano. A tendência é que o regressivo seja muito mais vantajoso, até com muita folga. Agora, se você está planejando eventualmente sair do serviço público daqui a pouco tempo, ou se falta pouco tempo para você se aposentar, como 4, 5, 6, 8 anos, ou até se a sua expectativa de renda for baixa, por exemplo, você fazendo todas as simulações percebeu lá que a sua contribuição que é o seu benefício previdenciário aqui da Previdência Complementar não vai passar de R$ 2.000. Aí vale a pena a progressiva porque você ficaria na faixa de isento, não é? Então é uma continha que você tem que fazer de verdade, quanto tempo você acha que vai ficar e qual vai ser esse benefício previdenciário. Se você acha que vai ficar mais de 8 anos ou que esse benefício vai ficar acima de R$ 2.000, R$ 2.600, R$ 3.000, a tendência é que vale muito a pena fazer as alíquotas regressivas. Daniel, deixa eu complementar essa pergunta. Vamos supor que eu saia do GDF daqui a alguns anos e faça a portabilidade. Esse prazo de 8 anos considera a portabilidade, tipo, o tempo que eu vou ficar no próximo plano também?
Não, ele leva o tempo que você ficou aqui. Na hora Ah, que a tá. fundação faz uma portabilidade, ela precisa mandar para a entidade que vai receber essa portabilidade as datas que esses dinheiros foram aportados aqui no plano. Então a entidade faz lá o controle que a gente estava fazendo aqui, que é saber exatamente quando que aquele dinheiro entrou no plano, exatamente para poder apropriar a tabela ou a alíquota correta de imposto de renda em função do tempo. Ok. Juliana Guimarães, já volto para o chat, tá, gente? O servidor que solicitou o cancelamento da adesão pode aderir novamente no momento posterior, Pode aderir como, inclusive, patrocinado a qualquer momento. com novo prazo de opção de regime de tributação? Sim, com novo prazo de regime de tributação. Hum, Vamos voltar aqui para o chat. Rodrigo Moreira, o benefício complementar quando o servidor aposentar será reajustado ao longo dos anos ou será uma parcela fixa? O benefício ele é atualizado a partir do cálculo do saldo de conta. Então, quando ele entra para a aposentadoria, o dinheiro dele continua sendo aplicado no mercado financeiro. Então, ele continua rentabilizando. O que a gente faz é todo ano fazer a conta novamente. Então, sim, ele é atualizado, mas não por um índice fixo determinado, mas pela performance do plano. Perfeito. Alisson, pode repetir onde entramos em contato na Sejus para mudar a opção de tributação? Bom, pode encaminhar todos os requerimentos, formulários para GEAT, que é a Gerência de Atendimento da Coergep, que é uma gerência que vai fazer o filtro sobre a sua demanda e vai encaminhar para a área competente lá dentro da Coergep. Masca, qual a opção recomendada? Eu imagino que aqui está falando do regime de tributação, né? Então, isso acabou de ser respondido, certo? Certo? Anne, Paulo, se mudar de cargo efetivo, passar para outro concurso dentro do GDF futuramente, eu continuo na Previcom? Sim, sim, exceto se você está vindo de um outro cargo, de um outro cargo efetivo, no qual você não era da Previdência Complementar. Então, imagine que você é um enfermeiro, por exemplo, que entrou no GDF em 2007, 2008, 2010, 2013. Você entrou antes do regime e não migrou. Então, você não está na Previdência Complementar. E aí, agora você passou para um outro concurso, sei lá, você deixou de ser enfermeiro numa secretaria e passou a ser enfermeiro no, sei lá, na Câmara Legislativa. E aí você não teve interstício, então você tem direito de carregar o seu regime previdenciário anterior. Agora, se você já estava na Previdência Complementar, ou se você não estava, mas teve interstício, aí sim você continua normalmente na Previdência Complementar, o seu dinheiro continua aqui normalmente. Perfeito. Ah, Masca, onde encontro esses formulários? No site ou aqui mesmo? Bom, alguns formulários estão aqui na área do aluno. Eu acho que os mais relevantes para essa turma de servidores que fez a adesão ao Previcom no último mês, como, por exemplo, o formulário de inclusão da GAR, o formulário acho que do regime de tributação. Mas se você quiser ter acesso a todos os formulários que a DF Previcom tem disponível, aí eu recomendo ir no site da Previcom. Isso. Temos mais alguma pergunta? Felipe captou alguma... Ah, voltamos para o QIA. Ah, participante não. Caso não tenha intenção de sair da Sejus e entrei no cargo em 2019, o mais vantajoso seria o regressivo. Sim. Sim, provavelmente sim. Vai depender da idade da pessoa, né? Mas eu acredito que sim, né? Sim. Lembrando que para o regressivo a pessoa tem que indicar a mudança, né? Porque se ele Exatamente. não indicar, ele vai para o Progressivo. progressivo, né? Perfeito. Bom, acho que encerramos as perguntas. Mais alguém, gente? Se quiserem, de repente, abrir o microfone, fazerem alguma consideração. Rosilene, tem que indicar essa mudança até quando? Até o último dia útil do mês seguinte ao ingresso do plano. Como a maioria de vocês ingressou em julho, a gente tem até o dia 31 de agosto. 30, né? Agosto é 30, né? Não, agosto é 31. Até 31 de agosto. Isso, imposto de renda 31/8 para quem entrou no regime agora no último mês.
Isso. Qualquer Máscara. dúvida sobre o prazo, pessoal, procure o nosso atendimento. Qualquer dúvida sobre o formulário também, pode acessar a gente ali no WhatsApp, que a gente ajuda a esclarecer todo tipo de dúvida que vocês possam surgir. A gente está preparado aqui para ajudar vocês. E para fazer a opção, eu imagino que do regime, né? De imposto, qual é o formulário necessário? Formulário de opção de modelos de tributação alíquotas regressivas. Esse nome grandalhão mesmo. Perfeito. Mais Você um pode pedir PIA. no nosso WhatsApp ou no nosso e-mail que a gente manda para você. Tá, deixa eu conferir aqui se esse do imposto já está aqui na área do aluno, que pode ser que facilite, né, para os colegas. Acho que acredito que sim, Paulo. Nós incluímos, eu te mandei. É, então está na área do aluno, para facilitar para... Legal. Tá Tudo lá na área do aluno. Ah, legal, bacana. Legal. Mas Perfeito, estamos aqui à disposição. isso. Então, aqui na área do aluno nós temos realmente a inscrição e o regime de imposto de renda. Nós temos o formulário de inclusão de cargo comissionado da GAR ou insalubridade. Temos também a contratação de cobertura adicional, ou seja, o seguro, e também um requerimento para contribuições facultativas. Esses 4 requerimentos, esses 4 formulários, estão na área do aluno, para facilitar aqui para os nossos inscritos. Teve uma pergunta aí que apareceu, eu consegui ver na tela aqui, Paulo. Certo. Até quando pode incluir as verbas, não é? Essas verbas podem ser incluídas a qualquer tempo. Se você não quiser incluir ela agora, quiser incluir mais para o futuro, sem problema nenhum. Perfeito. Preenche tudo e leva na GAT, na verdade é GAT, Gerência de Atendimento. Aí da Corgep vocês podem enviar via SEI. Podem baixar o formulário, é isso, né? Baixa o formulário, preenche manualmente, é isso, né, Daniel? Isso E mesmo. insere no SEI, escaneado. Isso. Aí o RH lá vai ter que inserir no SIG RH. Se eles não conseguirem no SIG RH, Paulo, eles têm que abrir um ticket lá para a Secretaria de Planejamento. Perfeito. Ah, a Juliana deu uma contribuição importante. Grande parte desses formulários já está no SEI. Aí, nesse Uhum. caso, a pessoa preenche diretamente no SEI, né? Exatamente. E mandou para gente. Para levar a GAR, a porcentagem é a mesma? 4,5 a 8,5? Exatamente, com intervalo de meio. Excelente. Mais alguma pergunta? Temos mais uma. Como é isso da GAR? A gratificação de atividade de risco, nós, servidores da carreira socioeducativa, especificamente, levávamos para a aposentadoria. Era muito comum que servidores mudassem no final da carreira de lotação, com vistas a ter uma GAR maior. Acontece que uma decisão da PGDF desse mês de agosto afirmou que, por enquanto, a GAR não tem mais caráter previdenciário, ou seja, ela não é levada para aposentadoria, e, consequentemente, a gente não faz mais contribuições previdenciárias em cima dela. Também é provável que os servidores aí tenham um valor líquido do salário a mais a partir desse mês, justamente porque a gente não está pagando mais previdência em cima da GAR. Acontece que a gente não paga mais, mas também não leva para aposentadoria. E se você faz questão de manter a sua renda aí próxima do que você recebe atualmente, ou seja, se você faz é, conta da GAR no seu orçamento, você pode continuar contribuindo sobre a GAR, só que você tem que fazer essa opção para a DF Previcon de forma facultativa, né? Acho que esse é o nome, Daniel. Você pode fazer essa opção de contribuição facultativa direcionada para a Previcon, e aí você vai continuar contribuindo sobre a GAR com direito à contribuição patronal do GDF, e assim você continua acumulando recursos em cima desse valor e aumenta o seu montante final na aposentadoria. É uma decisão bem recente, gente. Então, foi bem... essa data em que a gente está realizando essa palestra é bem importante, né? Então, a partir desses, vocês podem ficar, basicamente, aí sem nenhum mês descobertos com relação à contribuição previdenciária da H. Mais alguma pergunta? Temos mais duas, Daniel. Para quem Vamos entrou lá. na Sejus em maio desse ano, teria o mês de setembro para fazer a opção do DF Previcon? Na É, verdade, vai depender da primeira falar, né? contribuição, né? Você entrou em maio, então você teria a opção para. Você deve ter sido inscrito no plano. Então, maio, junho, julho, agosto. Você teria até o final desse mês para cancelar.
Não sei se é isso que você está perguntando, se você está querendo saber se você pode cancelar, porque em tese você está inscrito e está recolhendo desde maio. A não ser que a gente tenha tido algum problema. E aí sim, aí procura o atendimento lá e se você achar que deve, pode exigir o retroativo sim. Perfeito. Participante anônimo, se eu colocar H, quanto vai descontar? A alíquota o participante que escolhe, né? De 4,5 a 8,5 do valor da H, que passar o teto do INSS, né? Exatamente, e passar no teto. Se eu optar por colocar H, quais valores iriam ser descontados? É a mesma pergunta, de 4,5 a 8,5%, aí é o participante que escolhe. Grande para... Tem que lembrar que para adesão automática tem que ultrapassar o teto, que é a pergunta aí do colega. Então, ele entrou na Sejus em maio, se ele já entrou recebendo acima do teto do INSS, ele já vai fazer a primeira contribuição já em maio mesmo. Caso contrário, quando ele receber algum valor, por exemplo, gratificação natalina, né, e fizer a primeira contribuição acima do teto, ele vai ser inscrito naquela data. Uhum. Há um formulário específico para pedir o valor retroativo? A gente pode chamar de formulário de requerimento geral, tem um formulário para isso, requerimento geral. Mas você pode fazer na forma de um memorando para sua área de atendimento também, você coloca lá que no seu entendimento houve uma falha, tem que verificar mesmo se houve, porque o que pode acontecer é você achar que estava acima do teto, porque você teve uma remuneração bruta acima do teto, mas você tem que lembrar que algumas dessas verbas não entram, e nem nunca entraram, não é só essa que deixou de ser considerada agora. De repente, ali no passado, você teve alguma que não entrava e por isso a remuneração passava. Então, nessa situação, você não tinha que ter sido incluído automaticamente mesmo. Uma outra situação que pode acontecer é quando você passa do teto. Só que você pode ter passado do teto antes da regra que passava a prever a adesão automática. Se não me engano, foi em fevereiro de 2022. Então, se você passou do teto antes disso, aí não dá para falar que houve uma falha do órgão. Perfeito. Então, essas, Rosilene, em função do local de trabalho, né? Essas não entram mais. Você tem que optar para cá. Lá para o IPREV, eu acho que para o IPREV pode optar também, tá, pessoal? Depois vocês podem dar uma olhadinha com calma nisso. O cargo comissionado, até onde eu sei, pode ser incluído, mas aí você tem que pedir isso lá na secretaria no seu órgão mesmo, né? Você vai fazer um recolhimento maior para o IPREV. Você tem que avaliar se vale a pena ou não. Perfeito. Luciano Terra, se eu entrei a partir de janeiro de 2022, estou automaticamente inscrito, mas não visualizo em meu contra-cheque e não tenho acesso ao site. Pode Será ser. Tem que ver se ela entrou já com a remuneração acima do teto, né? Tem isso? que verificar exatamente o contra-cheque dela. Pede para o nosso atendimento avaliar, manda o seu contra-cheque de janeiro, de fevereiro, de março, que aí a gente tenta te dar um parecer ali para ver se houve alguma falha. Perfeito. A Rosilene, quais são as verbas que não entram na aposentadoria? Essa já foi respondida, né? Não entram, por exemplo, auxílio alimentação, agora a GAR não entra mais. Se alguém aí da COIGEP quiser me ajudar, agradeço. É, Vocês recomendam adicionar a GAR? Seria vantajoso? Essas perguntas são de cunho muito subjetivo, né? Eu vou falar É, minha opção pessoal, eu vou adicionar H, dado que a gente tem a possibilidade de ter contribuição patronal em cima dela. Eu acho, não só H, né? Eu estou fazendo adesão esse mês também ao cargo comissionado. Então, essa é a minha opção pessoal, porque acho que a contribuição patronal torna as coisas bem interessantes. eu concordo totalmente com o Paulo. Qualquer coisa que eu puder incluir, eu incluiria também. Isso. Primeiro que você se força a fazer uma poupança, né? E ter uma poupança é sempre bom. Ainda mais uma poupança impulsionada aí pela contribuição patrocinada. Vale a pena. Se você não vai ter nenhum problema de falta de caixa no mês, se você está com as contas em ordem, o que não tem sentido é você pagar juros para você incluir isso. Aí realmente não teria sentido. Mas se você está com as contas em dia, está com as contas em ordem na casa, eu acredito que vale muito a pena. Perfeito. A Lia fez a mesma pergunta.
Eu também entrei em janeiro de 2022, é a mesma coisa do Luciano Terra. Não visualizo e não tenho acesso ao site. Luciano, eu posso talvez tentar ajudar. É, esses 160 servidores que entraram na Previcon no último mês, eles entraram por causa do reajuste. Então, esses servidores não ganhavam acima do teto do INSS e com reajuste passaram a ganhar. Então, a gente rodou uma lista via SEI, via WhatsApp, via e-mail, e você pode conferir seu nome lá se você está nesse caso. Então, não ganhavam acima do teto e passaram a ganhar com reajuste. O que que teve muito singular na nossa secretaria? Todos esses servidores passaram, em julho, a ganhar mais que o teto devido ao reajuste, mas em agosto, com a retirada da GAR, voltaram a contribuir com valor bruto inferior ao teto. Então, esses servidores, para continuarem contribuindo acima do teto, têm que fazer a contribuição facultativa com a DF Previcom. É uma situação um pouco complexa, mas eu acredito que pode ser isso, Lia. Pode ser esse o caso, se o nome de vocês estiverem na lista. Mas o teto não é no bruto? É o bruto menos auxílio alimentação, menos agar. Não me recordo se tem mais alguma verba que a gente vai descontar. Mas pode considerar isso. O teto menos auxílio alimentação. AQ também não entra. Menos AQ e O menos AQ de H. vocês não entra, Paulo? Porque no meu órgão entra. A Juliana trabalha nessa área. É certeza, Ju? Porque o adicional de qualificação, ele é uma verba permanente. No meu Tá. órgão, ele tem exatamente esse nome, adicional de qualificação, que é em função disso, pós-graduação, outra graduação que você eventualmente faz, e aí aquilo que gera um percentual a mais na sua remuneração. Então, na minha carreira entra. Então, é triste mesmo o sinal de vocês não entrar. Tem que, de repente, pedir um parecer aí para verificar se não dá para considerar isso e mudar o entendimento aí, fazer o recolhimento. Mas aí é uma questão mais da carreira de vocês mesmo. Eu não consigo opinar. O que eu posso afirmar é que na minha entra. Na minha carreira entra. Perfeito. O Milton falou que AQ não entra. Aí, aqui a gente tem uma questão aqui com a Rosilene. O adicional de pós e mestrado entra na aposentadoria simples? Aqui ela está falando imagino que da GTIT, né? Da gratificação de titulação. Aí o Bruno Macedo, aqui da DF Previcon, respondeu: GTIT costuma entrar em outras secretarias. E aí o Milton trouxe uma informação importante. Aqui no nosso órgão, a gente precisa ficar renovando o AQ. O AQ ele é obtido com cursos, então se a gente faz cursos de 80, 100, 120 horas, então a cada 4 anos a gente tem que ficar renovando. Então o Milton deu essa informação aqui. Não entra porque tem prazo para renovar. Aí é Pode diferente ser que do meu. seja. O aqui da minha carreira, ele é permanente. Ah, Pode ser, faz então pode sentido. ser isso. Faz sentido. A GTIT de titulação, imagino que a nossa entra também. Mais perguntas aqui na QIA. A Liliane, no formulário de requerimento facultativo, no campo de valor, eu coloco somente o valor que excede ao teto? Não, se No você, caso, se a, a, você quer ser facultativo, não. Você diz qual é o valor. Você coloca o dinheiro que você quiser facultativamente. aí no caso, Liliane, a gente tem o formulário de requerimento facultativo também sobre cargo comissionado, periculosidade e insalubridade, né, Daniel? É um Isso. outro formulário de contribuição facultativo que daí a pessoa não escolhe o valor, ela escolhe a verba, né? Exatamente. E o cálculo é feito pela nossa área de gestão de pessoas. Exatamente. Participante anônimo, entram GPS, GDS, GTT aqui. Bom, pelo que a gente está conversando aqui, aqui não vai entrar. A GPS eu não sei exatamente o que é, a GDS entra. Juliana Guimarães, ela trabalha aí na coordenação de pessoas também, não é isso, Isso, Paulo? trabalha aqui com a gente. Então ela sabe do que ela está falando, né? Aqui não entra mesmo. GPS não entra mais. Não é? Perfeito. Respondido. Obrigadíssimo, Juliana. Perfeito. Ainda temos 38 pessoas online. Alguém mais tem dúvida? Momento oportuno, gente. O Daniel está disponível.
Mas a gente está à disposição depois, Paulo. A gente Perfeito. pode encaminhar aqui o encerramento e a gente está à disposição aqui porque precisar no nosso canais de atendimento, e-mail, WhatsApp e quem quiser fazer uma visita pessoal, estamos às ordens aqui também. Perfeito. Um colega perguntou, GDSE entra, né? Gratificação da atividade socioeducativa. A gente que agradece todos os participantes, Júlio, Gilian, a Ju que contribuiu, Milton, todas as pessoas que perguntaram. Agradecemos muito a participação de todos. Acho que esse tema é de uma reflexão tão importante que eu fico pensando que a gente deveria ter muito mais gente aqui, né, na palestra. Mas os que estavam, tenho certeza que vão tomar decisões muito melhores, né, em relação ao seu futuro. Daniel, agradeço imensamente a você, o Felipe, o Milton, não, Bruno Macedo, a Nayara, que contribuíram para que esse evento acontecesse. A gente pode repeti-lo no próximo semestre, se vocês Nós podemos estiverem repetir. disponíveis. Paulo, a gente que agradece imensamente a Sejusa, agradece de novo o teu trabalho e a gente pode repetir mensalmente se o órgão entender dessa maneira. A DEF Previcom ela Perfeito. está à disposição da Secretaria de Justiça. Perfeito. Nós gravamos essa reunião. Infelizmente, a gente gravou 10 minutos depois do começo, mas todo o restante da reunião vai estar disponível. Eu devo disponibilizar aqui na área do aluno, provavelmente com um link para o YouTube. Tá bom? O Bruno também mandou as redes da DF Previcom. Caso vocês queiram reassistir ou encaminhar para algum colega, eu vou deixar o curso aberto mais alguns dias. Então, se alguém não pode estar aqui, recomende que a pessoa entre, pelo menos para ver um momento gravado aqui, para poder tomar essa decisão sobre o regime de imposto de renda ou sobre a permanência no plano. Muito obrigado, Daniel, e a toda a equipe. Obrigado a você, obrigado, Juliana. Foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Boa tarde. tchau. Liga, lá abaixo direito.